Olá! Quero começar o vídeo de hoje com algumas perguntas. Você já foi testemunha em um tribunal? Você já precisou assegurar a veracidade de fatos de algo que aconteceu com um terceiro ou com você mesmo? Você tem a sua ficha criminal limpa? Você tem o seu nome atrelado ao SPC e ao Serasa? São perguntas interessantes. Por quê? Porque hoje vamos falar do testemunho cristão. A perspectiva bíblica apresenta duas ideias sobre testemunho. A primeira delas tem a ver com o discurso, com a capacidade de poder falar do Evangelho de Cristo, anunciar as boas novas, falar daquilo que Cristo realizou na vida pessoal e também em prol dos outros. Em segunda instância, tem a ver com o testemunho de vida, aquilo que a pessoa apresenta por ser um cristão e que há evidências ali de uma transformação de caráter, de vida, de caminhada. É nesses dois sentidos que vamos trabalhar no vídeo de hoje. A palavra testemunho está associada com uma expressão grega martireo. E essa palavra vai nos lembrar então de outra palavra em português, mártir. Será que testemunho ou testemunha é aquele que morre em prol de uma causa? Talvez não seja isso, mas talvez a forma mais aguda de testemunhar é dar a sua vida em prol de uma causa. Qualquer semelhança com o que ocorreu com Jesus Cristo não é mera coincidência. É importante ressaltar que todo cristão verdadeiro, um crente em Jesus, um discípulo, um seguidor de Cristo, é capaz de testemunhar daquilo que Jesus realizou em sua vida. Ele é alguém capacitado pelo Espírito Santo de Deus a apontar o caminho de Cristo para outras pessoas. A Bíblia Sagrada vai tratar de um método para o testemunho cristão. E ela vai dizer que esse método está associado com 1 Coríntios 1:21, em que é através da loucura da pregação, ou seja, do anúncio da mensagem, que esse testemunho também pode adentrar o coração de outras pessoas. Mas você pode estar pensando assim nesse momento: pregação? Pregação é algo para pastores, para teólogos. Não sou eu que devo pregar o Evangelho para as pessoas. Calma, já vou explicar. Não estou falando aqui do púlpito, ou da pregação, ou da mensagem formal do Evangelho, mas do dever, da responsabilidade de todo cristão em anunciar a mensagem do Evangelho. Quero dar um exemplo muito interessante do que aconteceu, por exemplo, com Felipe e o encontro dele com um eunuco que estava vindo então para Jerusalém para adorar a Deus. Esse eunuco estava lendo uma passagem de Isaías e não conseguia entender a partir daquela passagem o teor da mensagem. E Felipe aparece então por envio divino e começa a explicar aquela passagem e utilizando daquela passagem bíblica para chegar até Jesus e a obra de Cristo na cruz. Felipe testemunhou para apenas uma pessoa nessa passagem. Veja que ele faz isso sentado na carruagem, desfrutando desse momento da viagem com o eunuco. O assunto foi sobre o Evangelho, a partir de uma passagem do profeta Isaías. Veja bem que não são necessários cursos de teologia, um grande aprofundamento na palavra de Deus para poder testemunhar do cerne principal da salvação em Cristo Jesus, do religar de um relacionamento através de Jesus entre o ser humano e Deus. Em Atos 1:8, percebemos os discípulos recebendo uma ordem e também a capacitação para anunciarem o Evangelho de forma local, regional
e também global. O testemunho deles alcançaria o mundo, alcançou a mim e também pode alcançar você. Como cristão, você quer testemunhar melhor? Você quer testemunhar de uma forma corajosa? Vamos ver na Bíblia como podemos fazer isso. No livro de Atos, capítulo 4, dos versos 29 ao 31, temos um exemplo clássico dos cristãos primitivos orando a Deus, pedindo capacitação para que eles anunciassem o Evangelho com intrepidez, com ousadia, e que esse Evangelho pudesse então chegar ao coração dos seus receptores. É interessante perceber que nessa caminhada de testemunho, os discípulos e os apóstolos sofreram perseguição. Talvez você não sofra da mesma forma como eles sofreram, mas enfrentará algumas barreiras, algumas intempéries. Por isso eu digo a você, não desista, siga firme, continue testemunhando. Paulo disse certa vez: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me orgulhar, porque essa necessidade de anunciar o Evangelho é cabida a mim. Por isso, ai de mim se não anunciar o Evangelho de Cristo. Paulo entendia em 1 Coríntios 9:16 esta responsabilidade. Depois de orar, pedir intrepidez, ele também entende que é uma responsabilidade, não só sua, mas de cada cristão. Nesse mesmo sentido é que Paulo também exorta Timóteo para pregar em tempo e fora de tempo, aproveitando todas as oportunidades para falar do amor de Deus, dos propósitos divinos. Lembro também de um episódio que acontece com Pedro e João. Após pregarem o Evangelho, eles são perseguidos, são presos, mas ao final são libertos e as pessoas tentam proibi-los de falar e pregar em nome de Jesus. E eles respondem de uma forma categórica e com uma outra pergunta: cabe a nós obedecer a vocês, homens, ou obedecer a Deus? O que você está fazendo? Está testemunhando? Está guardando isso para si? É importante que o mundo saiba da sua fé em Jesus. Às vezes nós gastamos tempo com as pessoas e não conseguimos chegar no cerne da mensagem. Ficamos falando em rodeios, caminhando em círculos, mas a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, e com Ele nós temos uma nova vida, uma vida eterna, nós temos a salvação, precisa ainda ser o cerne da mensagem de um cristão. Existem várias formas de apresentar o plano de salvação. Você pode mesmo procurar informações na internet sobre o caminho de Romanos, por exemplo, ou ainda aprender a evangelizar, a testemunhar com um único versículo, por exemplo, João 3,16, e a partir desse versículo, que para mim é o mais conhecido em toda a Bíblia, poder anunciar ali aqueles que querem receber de um Deus que amou tanto o mundo e deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Anunciar o Evangelho com palavras é uma das formas de testemunhar de Cristo, mas lembre que o outro lado desta moeda tem a ver também com a vida, o caráter do cristão. E é sobre isso que vamos falar um pouco também nesse vídeo. O outro lado do testemunho cristão é uma vida, um caráter transformado aos moldes de Cristo. O testemunho cristão também perpassa pelo desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Como a Bíblia pode nos ajudar a desenvolver esse caráter? Muitas passagens são importantes para que o cristão realize isso. Por exemplo, o fruto do Espírito, as bem-aventuranças, o próprio Sermão do Monte como um todo. Nós temos também o resumo da lei, onde devemos amar a Deus e ao próximo, a capacidade de colocar o outro, o próximo, em primeiro lugar, e também uma vida de serviço abnegado ao Senhor.
gostaria de encerrar esse vídeo com uma frase de Dwight L. Moody. Certa vez ele escreveu assim: de 1000 pessoas, talvez uma delas lerá a Bíblia, mas as outras 999 lerão a vida do crente. Por isso essas duas perspectivas são tão importantes acerca do testemunho cristão. Que o nosso discurso possa combinar sim com a nossa prática de vida. Até a próxima.